aí, galera, aqui é Fabiano Cambota e você está escutando o podcast Fantasy Futebolista. Um grande abraço para cada um de vocês. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um livecast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar fazendo o review da semana 3 da NFL. Review aí da semana 3 do nosso Fantasy Football e já começar a projetar, né, a próxima semana com os melhores waivers disponíveis. Tenho certeza que essa semana tá melhor do que na semana passada. E também falar de streaming, né? Streaming de quarterbacks e streaming de defesas. Mas antes de mais nada, lembre-se sempre de deixar aquele gostei. Principalmente se você está vendo na... Principalmente não, se você está na live, já deixa teu gostei. Se está vendo on demand, deixa teu gostei também. E se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Mande para seus amigos, compartilhe esse vídeo para seus amigos, que é muito importante para o nosso canal crescer. Além disso, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter e também assine o nosso podcast, né? Todos os episódios aqui do Livecast vão para os nossos podcasts, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está disponível, certinho? Sem mais delongas, né? Vocês já sabem como é que funciona, já estamos aí na nossa... vamos ver, review da terceira semana, uma sétimo livecast de repente, por aí, mais ou menos. Então você já sabe como é que funciona, né? Vou dar aquela passada agora no review jogo a jogo, trazendo os destaques negativos e positivos, né, dos jogadores de todos os jogos desse final de semana, desde a quinta-feira até agora. Temos hoje um Monday Night Football de Dallas Cowboys e New York Giants, então boa sorte para quem precisa daquele milagre de segunda-feira. E eu esqueci o que eu ia falar, né? Falei do Monday Night, esqueci o que eu tinha pensado em falar. Volta, rebobina. Eu ia falar, você já sabe como é que funciona, né? Eu passo pelo review da rodada, passo pelo chat depois, vão comentando quem foi os destaques, né, nos times de vocês, quem foram os destaques positivos e negativos. E depois aí na parte de waivers, eu pauso novamente depois de passar pelo quarterback streaming e waivers pra gente fazer aquela passada final no nosso chat. Fechou? Bora então falar dessa semana 3, né? Depois que começa, isso aqui tá ficando meio repetitivo, né? Mas depois que começa, a gente já... o negócio anda e quando vê, acabou o nosso Fantasy Football. É uma coisa incrível, é incrível. O Fantasy tem que ser aproveitado. Então, a galera, assim, tá provavelmente começando 0-3. Pelo amor de Deus, não para de jogar, não para, brincadeira. Depois lá em janeiro, queria que tivesse fantasy. Aí só tem que se contentar com os playoffs. Mas lá em março, seria legal um fantasy aqui, né? Não tem mais, né? Lembra que tu deixou aquele teu time 0-3, que tu disse, cara, é hora de fazer loucura, de tentar fazer trocas alucinantes, o que for, né? Lembrando que na quarta-feira a gente fala do review do Monday Night Football, né, nessa semana dos Dallas Cowboys e Giants. Fala também das trocas, possibilidades de comprar barato e se vender caro. E também a gente fala já do preview da rodada, isso lá na quarta-feira. Hoje é o assunto para revisar mesmo tudo o que aconteceu. Então vamos lá, vamos passar jogo a jogo, começando pelo jogo da quinta-feira passada. Pittsburgh Steelers 17-29 pro Cleveland Browns. Se você, assim como eu, não gosta de placares ao contrário, eu vou fazer novamente, você simplesmente esqueça. Cleveland Browns bateu o Pittsburgh Steelers 29-17 no Thursday Night Football. E a gente tem que trazer aqui, né, que tivemos um quarterback 1 nesse jogo, Jacoby Brissett. Mas primeiro vamos falar do Pittsburgh Steelers de Mitchell Trubisky, que mais uma vez não foi bem, né? Não foi legal, não teve uma boa atuação em Fantasy Football. Najee Harris deixou a desejar, apenas um running back 2, apesar das 15 carregadas, o fumble acabou atrapalhando um pouco ele. E no jogo aéreo tivemos destaque para o Diontae Johnson, né? O Diontae Johnson que fez 12.4 pontos em half PPR e foi o melhor jogador nesse quesito na equipe, agarrando 8 bolas de 11 targets, se tornando aí apenas um wide receiver 3, mas foi o melhor jogador do lado dos Steelers, né? Claypool 3 de 6, Pickens 3 de 7, Pickens é a galera que deu aquele up do Pickens, já deram uma baixada, né?
já deu uma baixada. E o Pat Freiermuth também, mais uma semana aí abaixo daquilo que se espera. Do outro lado, do lado dos Browns, como eu falei, Jacoby Brissett com seus 2 touchdowns, suas 220 jardas e um jogo sem, né, interceptações, sem fumbles. Ele acabou aí, pelo menos até o momento, ele é o quarterback número 12, o 12º melhor quarterback da semana. O Nick Chubb foi o senhor das ações, um dos melhores running backs dessa semana, com 23 carregadas, 113 jardas, mais um touchdown pro Nick Chubb. Kareem Hunt, apenas como o resultado estava também mais favorável, né, acabou ficando muito mais com o Nick Chubb, que teve aí quase o dobro de carregadas do que o Kareem Hunt, que correu 12 vezes, mas não foi aí nem apenas um running back 3 na semana, o Kareem Hunt. No jogo aéreo, mais uma semana de destaque pro Amari Cooper, 7 de 11, 101 jardas e um touchdown pro Amari Cooper. Donovan Peoples-Jones foi aquela faísca da primeira semana, né? Teve quantas targets que ele teve na primeira semana? 11 targets, né? Depois teve um target semana passada, nessa teve 3 e recebeu apenas uma bola. Outro cara que a gente tem que destacar, David Njoku, 19.4 pontos em half PPR, 9 de 10, 89 jardas, mais um touchdown, um dos melhores tight ends dessa semana 3 da NFL. Passando para os jogos do domingo, tivemos a vitória dentro da divisão do Carolina Panthers, 22-14 sobre o New Orleans Saints, que não teve aí grandes destaques, pelo menos James Winston não foi um cara diferenciado. Eu já tinha até comentado, se eu não me engano, semana passada com vocês, que não era uma opção de streaming para a semana. Alvin Kamara, 15 carregadas com fumble, foi um terror. Nem running back 3 ele pegou. Mark Ingram acabou como um running back 3, mas aí por conta do touchdown. Nada que também chame muita atenção. No jogo aéreo, destaque para o Chris Olave. Eu tinha destacado na minha aposta da semana o Michael Thomas para esse jogo, né? E acabou que o Chris Olave foi muito mais utilizado, foi muito melhor utilizado. 9 de 13, 147 jardas, sem touchdown, ele saiu como wide receiver 1 nessa semana. Michael Thomas ficou apenas no 7.4, atrás até do Tre'Quan Smith, que terminou aí com mais de 100 jardas nesse jogo. Eu tive em uma liga que eu escalei o Juwan Johnson. Queria falar pra vocês aí que a gente também às vezes, né, imagina umas coisas e não dá muito certo. Juwan Johnson, 0 de 1, depois de ter 2 semanas aí, uma semana com 5 targets e outra semana com 7 targets. Eu pensei, nesse jogo ele vai ter target. Teve um só. E aí não deu. Do lado do Carolina Panthers, Baker Mayfield segue não sendo um cara interessante para se ter no Fantasy Football. Pontuação abaixo. Christian McCaffrey, pontuação apenas de running back 2, ainda está devendo, apesar das 25 carregadas e mais de 100 jardas para ele. Vem cá. Só um minutinho aí que tem uma pessoa aqui. Desce. Mordendo minha cadeira. Daqui a pouco eu vou ficar sem cadeira, daqui a pouco cai um tombo aqui. Já imagina como é que vai ser. A gente teve o Laviska Shenault se destacando em pontuação. Pontuação de wide receiver 2, 16 pontos em half PPR. Teve um touchdown longo. Chegou a 90 jardas mais esse touchdown, mas apenas 2 recepções. Então ainda é cedo pra gente dizer agora que o Laviska Shenault trocou de time, ele vai estourar. Ainda não. Calma nessa hora. Destaque negativo aí pro DJ Moore e também Robbie Anderson. Voltou pro Robbie Anderson do ano passado. Outro jogo desse horário, tivemos a vitória do Chicago Bears 23-20 sobre o Houston Texans. Vitória aí do Chicago. Do lado de Houston, Davis Mills não teve uma boa atuação, falando em Fantasy Football. Damian Pierce com 20 carregadas apareceu. Depois daquela primeira semana, todo mundo se apavorou e tocou o terror no Love Smith, ele resolveu utilizar. Então foram 20 carregadas pro calouro Damian Pierce, 80 jardas, um touchdown mais 2 recepções para 21 jardas. Destaque negativo foram seus 2 fumbles, mesmo assim ele terminou como running back 1 nessa semana. No jogo aéreo do lado de Houston, não teve aí grandes destaques entre os wide receivers. Já o tight end Jordan Akers, 13 de 4, 31 jardas e um touchdown, colocaram ele com uma pontuação de tight end 1. Destaque negativo para o Brandon Cooks, 2 de 7. Apenas para o veterano wide receiver. Do lado dos Bears, Justin Fields mais uma vez, né, um dos nomes que poderiam estourar nesse ano no Fantasy, não conseguindo dar esse salto de produção, né, uma partida terrível de novo, mas temos um super destaque nessa semana no time de Chicago. Khalil Herbert, se aproveitando de uma lesão já ainda no primeiro quarto do David Montgomery, era um nome que eu comentei que tinha uma... Foi minha aposta ou foi... Não tinha comentado? Acho que foi na outra semana, então. Tinha na minha cabeça que tinha comentado que era um confronto favorável contra Houston. Acho que foi na outra semana que eu pensei nesse confronto e não dessa aqui. O Khalil Herbert acabou entrando, acabou se destacando, 20 carregadas para ele, 157 jardas e 2 touchdowns, mais 2 recepções para 12 jardas. Hoje a pessoa aqui está
me tirando do sério, né? Larga, quer descer, larga no chão, começa a morder a cadeira. Jogo aéreo, Darnell Mooney segue 2 de 6, 23 jardas, terrível. Era o ano que a gente esperava tanto do Darnell Mooney. Justin Fields mal, Darnell Mooney consequentemente mal, né? Nem destaque, né? O próprio Cole Kmet, muita gente tinha ele bem com uma possibilidade alta de estouro nessa temporada e nada. Um jogo que surpreendeu a muitos pelo resultado final, né? Indianapolis Colts 20-17 sobre o Kansas City Chiefs, de um Patrick Mahomes que quase não bateu o quarterback 1 nessa terceira semana. Clyde Edwards-Helaire saiu com o touchdown, mas também não foi um grande destaque. Quase running back 1, mas running back 2 apenas. Para quem pegou ele no meio do caminho, não tá tão preocupado com essa pontuação. Juju Smith-Schuster apareceu, acho que foi seu melhor jogo, inclusive, né? Abri o cara errado. Eu estou com problema no mouse também. Mas não foi mordido. Foi seu melhor jogo. 5 de 8, 89 jardas. Saiu sem touchdown, mas saiu com pontuação aí de wide receiver 3. Melhor jogo, mas nem tão melhor assim falando em Fantasy Football. Outros caras não tiveram destaque, a não ser o Travis Kelce, né? Semana passada tava meio abaixo, deu aquela segurada nessa semana. 4 de 8, 58 jardas, um touchdown, mais uma conversão de 2 pontos, 15.9 pontos em half PPR para ele. Do lado dos Colts, tivemos um jogo interessante do Matt Ryan, né? Mas não relevante para Fantasy Football, né? Teve 2 fumbles, teve 2 touchdowns, conseguiu levar o time à vitória, mas no nosso Fantasy ele segue abaixo, segue não sendo uma boa opção aí para quem faz streaming, como se imaginava. Jonathan Taylor, 21 carregadas, apenas 71 jardas terrestres, mais 20 jardas aéreas, deixaram ele apenas com pontuação de running back 2. Para quem escolheu na primeira escolha geral, com certeza não está satisfeito. E no jogo aéreo tivemos alguns nomes aí para... Olha só. Caiu? Voltou? Voltou? Essa é nova. Primeira vez, galera, que conexão caiu. Conexão de caramba. Hoje é o dia, galera. Quem tá com nós aí tá vendo que hoje tá tudo dando certo aqui. Mas vamos voltar porque a gente tava falando. E eu acho que realmente caiu a minha conexão aqui. Porque eu perdi, inclusive, a relação dos jogos. Estávamos falando de Colts, falando mal do Matt Ryan, falando da partida ruim do Jonathan Taylor, né, para quem escolheu ele numa primeira escolha geral. E no jogo aéreo a gente teve aí alguns nomes que se destacaram dos demais, né? Michael Pittman, 8 de 9, 72 jardas, pontuação de wide receiver 3, né? Se destacaram entre os demais na partida. E o Jelani Woods, 2 recepções, 2 touchdowns, pontuação de tight end 1 na semana. Buffalo Bills e Miami Dolphins fizeram talvez o jogo mais esperado da semana. Vitória do Miami Dolphins, 21-19, com direito a butt punt, né? Primeira vez que houve um butt punt na história, provavelmente, da NFL. E eu acho que vai cair novamente, né? Vamos ver. Caramba. Hoje... Estão me derrubando. Estão me derrubando. Estão tentando destruir a live do Fantasy Futebolista. Falando em Miami Dolphins e Buffalo Bills, tivemos o butt punt. Estão falando, o butt punt caiu, né? Igual o time de special teams do time dos Dolphins. Ainda bem que tá caindo e voltando, pelo menos, né? Mas essa é nova. Falando do lado dos Bills, né? Tivemos um Josh Allen mais uma vez com uma ótima pontuação. Acredito que ele, inclusive, esteja ainda entre os melhores. É o segundo melhor quarterback para Fantasy. O primeiro deve ser o Lamar Jackson. Ele lançou 63 vezes a bola. 63 vezes, 400 jardas, 2 touchdowns, 3 fumbles, mais uma pontuação excelente. No jogo corrido, Devin Singletary teve destaque com 9 carregadas, 13 jardas apenas nas carregadas, mas ele se destacou no jogo aéreo. 9 de 11, 78 jardas e um touchdown pro Singletary, um dos bons running backs dessa semana 3. Isaiah McKenzie mais uma vez saindo com um touchdown, dessa vez com volume, 7 de 9 para 76 jardas, foi o melhor wide receiver desse elenco, terminando como wide receiver 1. Stephon Diggs, 7 de 11, 74 jardas, apenas pontuação aí na beirada de wide receiver 3, então ele deve inclusive cair de wide receiver 3. Essa semana os wide receivers subiram um pouco a linha, inclusive ali aqueles caras desconhecidos, né, que provavelmente estavam no flex de muitas equipes, podem ter sido essenciais para vencer as partidas, né. Dawson Knox, 4 de 4, 25 jardas apenas para o tight end, mais um jogo abaixo. Do lado dos Dolphins, a gente já tinha comentado que o Tua teria uma semana bem complicada. Aliás, sempre que um jogador jogar contra os Bills terá uma semana complicada, né, posição de quarterback. E
por mais que não tivesse os dois safeties, a defesa dos Bills fez um bom trabalho na questão fantasy, né? Parando o Tua, 13 de 18, apenas 18 tentativas de passe. O time também correu com a bola, mas não teve um grande volume, né, no ataque. Chase Edmonds teve pontuação de running back 1, Raheem Mostert apagadíssimo, apesar de 8 carregadas, apenas 11 jardas. E no jogo aéreo, destaque maior para o Jalen Waddle, mas apenas pontuação de wide receiver número 2. Tyreek Hill abaixo, 2 de 4, 33 jardas, ele simplesmente foi apagado. Entre os tight ends também nenhum destaque, Mike Gesicki apenas uma recepção, até o Durham Smythe, se eu não me engano é o nome dele. Vamos ver aqui. Durham Smythe teve 3 recepções, mais que o Mike Gesicki. Outro jogo dessa leva da primeira janela, vitória do Minnesota Vikings, 28-24 sobre o Detroit Lions. Do lado dos Lions, Jared Goff não fez uma pontuação nessa semana para ser viável em streaming, né? Acabou ficando abaixo. Um destaque, né? Quem acompanha o podcast sabe, né? Vinha falando do Jamal Williams, só que tem um adendo. DeAndre Swift foi utilizado muito menos do que deveria, né, nas últimas 2 semanas, em função de uma lesão. Inclusive o head coach, o Dan Campbell é o tight end do que eu acho que agora está nos Jaguars ainda. O Dan Campbell falou que pode ser que o time dê um descanso pro DeAndre Swift, e isso vai estourar. Quem pegou Jamal Williams em waivers, eu vinha falando, ele tá tendo oportunidade na linha de gol. Tá aí, 20 carregadas nesse jogo, 87 jardas e 2 touchdowns, mais 2 recepções para 20 jardas. Foi um dos grandes running backs da semana. Durante o Swift, apenas 6.10 pontinhos. No jogo aéreo, Amon-Ra St. Brown teve lesão no meio do jogo, não teve aquele jogo estourado de novo, mas teve um volume interessantíssimo. Quem foi o destaque foi o Josh Reynolds, mas apenas pontuação de wide receiver 2 ali, bem no limite, deve cair para wide receiver 3. E o TJ Hawkinson saiu com um touchdown, tight end que sai com um touchdown é um tight end 1 na semana, muito provavelmente ele terminou com pontuação entre os 12 melhores. Do lado dos Vikings tivemos um Kirk Cousins com uma pontuação interessante para fantasy, para quem faz streaming, 18.3, não é uma coisa excelente, mas também é um cara que complicou tua semana, né, em função dos outros jogadores. Dalvin Cook saiu machucado, mas antes disso teve 17 carregadas para 96 jardas, mais um touchdown, teve fumble, acabou se machucando no fumble, não sabemos quanto que ele irá perder de tempo, mas até o momento running back 1 na semana. Alexander Mattison entrou, fez touchdown, terminou como um running back 2, então para quem escolheu ele para um flex, se deu muito bem. No jogo aéreo tivemos destaque para o KJ Osborne, o wide receiver 3, 5 de 8, 73 jardas e um touchdown, pontuação de wide receiver 2, Adam Thielen logo atrás e uma partida apagada do Justin Jefferson. Será que ele sentiu? Ainda tá no bolso do Darius Slay, não saiu do bolso do Darius Slay ainda. 3 de 6, 14 jardas, e olha o Jalen Reagor, olha só que coisa engraçada, uma recepção para 2 jardas e um fumble por Reagor. É excelente, assim, um cara assim que eu tiro meu chapéu pro Jalen Reagor. Irv Smith Jr., mais uma vez um volume interessante, mas apenas 2 recepções, não foi relevante no Fantasy. Outro jogo dessa janela das 2 horas, tivemos a vitória do Baltimore Ravens 37-26 sobre o New England Patriots. Pausa pra aguinha. Lamar Jackson, um grande destaque do Fantasy nessa temporada, 40.42 pontos, uma pontuação padrão para ele nessa semana, e 4 touchdowns. Teve interceptação, mas teve 11 carregadas para 107 jardas, mais um touchdown corrido, então semana fenomenal mais uma vez para ele. No jogo corrido a gente teve o retorno do J.K. Dobbins, foi o cara que mais foi utilizado em 7 carregadas, mas volume ainda abaixo para ele. O Justice Hill saiu com a pontuação melhor em half PPR. No jogo aéreo, o Rashad Bateman apagado, tinha comentado que era um jogo complicado para ele. O Duvernay só não teve apagado porque ele teve um touchdown, senão ia ter outro jogo ruim. Mas o Mark Andrews, por outro lado, né, se colocando, acho que ele é o tight end 1, né, no Fantasy. Vamos ver se vai carregar, se não vai cair de novo, né. Acho que tá querendo cair de novo, hein. Tá querendo cair de novo. Vocês parem de me nucar, pessoal. Parem de me mandar aí pacote tentando me derrubar. Não vou cair. Vocês não vão me derrubar. E agora eu acho que me derrubaram. Tô aqui de volta. Isso aí, temos o quarterback 1 com o Lamar Jackson e temos o tight end número 1 no Mark Andrews, né? 2 últimas semanas passando dos 20 pontos. Vamos achar de novo os jogos aqui, porque caiu e, né? Vamos lá, pra cá. Eu vejo pelo meu backupzinho quando tá caindo.
Voltando então, ao lado dos Patriots, tivemos uma notícia negativa do Mac Jones, que fez um bom jogo falando em fantasy. Terminou como quarterback 1 nessa semana, terminou entre os melhores e caiu novamente, né? Olha só que coisa maravilhosa, a conexão reestabelecida e lá vamos nós, né? Vamos lá, desculpem qualquer coisa, não sei o que está acontecendo aqui, na verdade, para falar a verdade. Voltou? Vamos ver. Tudo certo com a conexão? Caramba, hoje tá complicado o negócio. Mas acho que voltou agora. Acho que voltou. Eu não sei o que tá acontecendo, simplesmente tá caindo a conexão. Voltando, caindo, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando. Mas vamos seguir, né? Porque a gente está ao vivo, né? E ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já dizia o nosso querido amigo Fausto Silva. Que não é meu amigo, mas resolvi falar assim. Do lado dos Patriots estavam falando que o Mac Jones, por mais que teve 3 interceptações, ele acabou tendo pontuação de quarterback 1 nessa semana. Incrivelmente ele terminou como quarterback 1, mas vai perder alguns jogos, né? Aí tem uma lesão provavelmente séria. Vamos ver quão séria que vai ser. Eu não vi notícia a respeito hoje. Tive um dia bem atarefado, não consegui parar para ver. Deixa eu ver se aqui no Sleeper fala alguma coisa já. 6 horas atrás, diagnosticado com uma severa lesão aí no tornozelo. Fala em tempo. Voltou? Acho que voltou. Caramba, hoje tá judiado o negócio aqui, né? Caramba. Mas falando no Mac Jones, vai cair de novo? Não. Falando no Mac Jones, né? Não fala aqui quanto tempo que ele vai ficar fora, mas provavelmente uma lesão bem grave aí pro Mac Jones. Vamos achar o jogo novamente aqui. Falando no jogo corrido, né, tivemos aí um jogo distribuído entre o Rhamondre Stevenson e também o Damien Harris, né? Ambos saíram com touchdown na partida, mas destaque maior pro Stevenson, né? Ambos com números muito próximos, o Stevenson um pouquinho a mais, né? Isso também por questão do jogo. O jogo ele se desenhou muito mais por como o Rhamondre Stevenson está sendo utilizado nesse ataque. Quando o ataque precisa produzir, precisa receber mais bolas, ele está sendo utilizado nesse tipo de jogo. Então, sempre que os Patriots estiverem numa situação de utilizar o running back como recebedor, é o Rhamondre Stevenson que está ficando em campo. Então, tem que ficar de olho nessa situação. Damien Harris teve uma pontuação de running back 2, então não foi mal, mas não foi bem como o Stevenson, que foi um dos melhores running backs dessa semana. Quem foi um dos bons jogadores, um wide receiver 1 até o momento, Devontae Parker, 5 de 10, 156 jardas para o Devontae Parker. E um detalhe, né, negativo, o jogo acabou ali no fumble, se eu não me engano, acabou no fumble do Nelson Agholor, né? Mais um ali, assinatura Philadelphia Eagles de qualidade. Mais um grande wide receiver dos Eagles, né? Que agarra a bola muito bem, né? Tem um conhecimento de campo excelente. No jogo entre os tight ends, o Hunter Henry segue sendo um destaque negativo. No ano passado ele foi muito bem, tendo touchdowns, mas a gente avisava, ele é um cara muito dependente dos touchdowns. E acaba que ele vem sem touchdowns e sem volume, fazendo uma temporada terrível para o Fantasy. Outro jogo desse horário tivemos o Cincinnati Bengals vencendo o New York Jets 27-12. Joe Burrow com uma ótima partida, sem interceptações. Claro, contra os Jets, mas uma boa partida nos bons quarterbacks nessa semana. No jogo terrestre, Joe Mixon teve um problema de lesão, não vinha bem, teve mais carregadas que o Pirine. Pirine saiu como running back 1 até o momento por ter tido o touchdown. Vamos analisar essa semana, inclusive falando em Pirine, depois a gente fala dele. No jogo aéreo entre os wide receivers tivemos aí todos não.
Tyler Boyd e Ja'Marr Chase saíram com um touchdown e T. Higgins com uma pontuação acima, inclusive, do Chase, né? O único que se destacou mesmo foi o Tyler Boyd, 405 jardas e um touchdown pro wide receiver 1 da equipe. T. Higgins com pontuação de wide receiver 3 e o Ja'Marr Chase nem wide receiver 3. Ele foi escolhido para mais que isso, né? Se espera mais. E o Hayden Hurst, mais uma vez, decepcionando o tight end dos Bengals. Do lado dos Jets, inclusive, questão Hayden Hurst... vou dizer assim, eu meio que desisti um pouco dele. Era meu candidato a sleeper, um dos sleepers do ano. Mas o time usa... são muitas bocas para alimentar, né? Tem os wide receivers. Joe Mixon teve 7 targets, por exemplo. É muita boca, fica complicado mesmo. Muito volume distribuído sempre vai ser um problema. Do lado dos Jets, Joe Flacco, uma negação, quase negativou nessa semana. 2 interceptações, 3 fumbles perdidos, 3 fumbles, 2 perdidos, sem touchdown, então terrível. Eu peguei ele inclusive na minha liga principal, uma liga Dynasty, porque lá eu tenho Davis Mills, Daniel Jones, Jacoby Brissett, né? Se tivesse ido na Jacob Brissett, não sei, eu ia perder igual a semana, mas o Joe Flacco deu uma ajudinha aí na moral do resto. Breece Hall foi o melhor running back da equipe, mesmo correndo menos que o Michael Carter. 12.2 pontuação de running back 2 pro Breece Hall. Entre os wide receivers, eu tinha avisado, a questão do Garrett Wilson, né? Toma um pouco de cuidado com o Garrett Wilson. 6 de 10 para 60 jardas, sem touchdown, pontuação nem de wide receiver 3. Por mais que ele tenha tido o volume, Elijah Moore teve o mesmo volume que ele, mas não pontuou bem. E o Tyler Conklin, precisamos falar de Tyler Conklin. 12.4 pontos para ele em half PPR. 8 de 8 bolas na sua direção ele agarrou para 84 jardas. Foi um tight end 1 na semana, com volume e sem touchdown. Então, assim, atualmente, inclusive, quer saber em que posição que ele tá? Fica aí comigo até os waivers. Agora eu mandei bem no João Kleber, né? Mas depois eu vou falar dele, porque ele é um cara pra lá de importante nos waivers dessa semana. Tennessee Titans venceu a primeira partida 24-22 nos Raiders 0-3. Do lado dos Raiders, Derek Carr com pontuação de quarterback 1, Josh Jacobs pontuação de running back 2, 13 carregadas para apenas 66 jardas, né? Teve fumble, não teve uma grande partida. Tinha gente inclusive falando que o Jacobs não poderia jogar, eu não vi tantos reports a respeito disso. Foi para jogo, eu sempre digo, o cara foi pro jogo, escala, porque senão daqui a pouco ele pode pontuar no teu banco. E pontuação de running back 2 pro Josh Jacobs, ele não é um cara elite, não foi tão ruim assim. Agora, um cara que se destacou, que foi um ponto fora da curva, foi o Mack Hollins. Ele teve 8 de 10 recepções para 158 jardas e um touchdown. Mack Hollins, conheço bem, que foi atleta do Philadelphia Eagles. Depois ele foi atleta do Miami Dolphins e agora está nos Raiders. Confesso que ele se aproveitou da situação do Hunter Renfrow estar fora, né? E eu vejo que ele ganhou massa, o Mack Hollins. Cara, preciso pesquisar sobre isso. O Mack Hollins do Philadelphia Eagles era um palito. Ele era grandão, era alto, mas ele era um palito. Ele era muito, muito magro. E lá nos Dolphins ele continuava sendo magro. Cara, eu tô vendo um cara nos Raiders, um cara que parece... Ele tem tamanho de tight end, falta só massa pra virar um tight end, né? Ele é grandalhão, ele ficou grandalhão. E isso ajudou muito o Derek Carr nessa partida. Não veio vitória, mas ele foi um dos melhores wide receivers dessa semana 3 com 25.96 pontos em half PPR. A garganta avisa. Davante Adams não teve uma pontuação boa, apenas wide receiver 3 nessa semana, dá para se dizer destaque negativo, assim como Darren Waller, 13 de 15 para apenas 22 jardas para o tight end. Do lado dos Titans, tivemos um Ryan Tannehill com pontuação de quarterback 1 na semana, tendo uma melhor pontuação do que ele vinha tendo nas outras semanas, salvo engano, vou até olhar aqui, né? Ele foi bem até na primeira, 19.34, pontuação de streaming. Eu acho que ele vai variar, tá? É um cara que, dependendo da partida, tu pode escalar. Que nem no próximo jogo contra os Colts, se ele estiver disponível, tem outras opções de streaming, não ele. Mas já que eu tô falando nele, eu acho que ele não é tão ruim pra semana que vem. Derrick Henry, prazer, né? Seja bem-vindo, Derrick Henry, NFL. Esse sim, é o melhor jogo. Nossa, disparado o melhor jogo dele. Ele teve 20 carregadas para 85 jardas, um touchdown, mais 5 recepções para 58 jardas. Um dos melhores running backs dessa semana
3. Entre os jogadores que recebem bolas, tivemos Robert Woods tendo destaque de 4 de 9, 85 jardas, mas uma pontuação que não chegou nem ao wide receiver 3. Treylon Burks, destaque negativo pelo lado dos Titans, e também aí tivemos um touchdown do Geoff Swain, tight end, e tight end que faz touchdown termina como tight end 1 na semana. Outro jogo das 2 horas, e finalizando os jogos das 2 horas, tivemos a vitória mais uma vez do Philadelphia Eagles, 3-0 na NFL. Que maravilha. Vitória dessa vez contra o Washington Commanders, do nosso glorioso Carson Wentz. Inclusive fiquei procurando, final de semana, se eu achava só o patchzinho do A.J. Brown para trocar da minha jersey do Carson Wentz, tirar o Wentz e botar o Brown, mas eu achei o preço quase de uma camiseta nova, assim, é um negócio absurdo. Só tinha lá nos Estados Unidos, então vou ter que ficar com a do Carson Wentz. Mas, jogo na semana passada a revanche foi do Rager, nessa semana a revanche foi do Carson Wentz, e tô gostando desses jogos semana que vem tem a revanche do Doug Peterson. Não, aí é pecado falar que é revanche contra o Doug Peterson, nosso head coach no campeão do Super Bowl, é nada contra, acho que vai ser um jogo até comemorativo, espero uma boa vitória sobre os Jaguars do Doug Peterson. Mas falando no jogo, falando em fantasy, Jalen Hurts, mais uma vez sólido, 27.6 pontos, um dos melhores quarterbacks. Atualmente ele é o quê? O terceiro quarterback, atrás de Lamar Jackson e Josh Allen. No jogo corrido, Miles Sanders até teve 15 carregadas, mas não teve uma pontuação boa. Não conseguiu fluir. Já no jogo aéreo tivemos aí alguns destaques, o nosso Devonta Smith, 8 de 12, 169 jardas, um touchdown. Inclusive, eu não vi circulando tanto aquela recepção que ele teve absurda. Ele teve uma recepção longa, ele pulou por cima do cara, é assim um absurdo aquela recepção. Pra mim a jogada da semana, de todas as jogadas, sem clubismo, a melhor jogada da semana foi a jogada do Devonta Smith, depois do butt punt. Não, mentira. Foi a jogada do Devonta Smith. Ele teve uma semana excelente. Muita gente às vezes me pergunta, o que eu faço agora com o A.J. Brown? Cara, mantenha o Devonta Smith, Isso pode acontecer de jogos em que um esteja melhor que o outro, em que um suma, Isso é bem plausível. Ainda mais que o Philadelphia Eagles está jogando um tempo e no segundo tempo tá parando. Eu espero que seja para realmente descansar um pouco o ataque, Porque não é possível, segurando um pouco o jogo. Outro jogo que no segundo tempo não faz nada, o ataque, mas compensa no primeiro. A.J. Brown, 5 de 10, 85 jardas, um touchdown, outro wide receiver 1 na semana. Então o Philadelphia Eagles do Jalen Hurts tendo 2 wide receivers 1 nessa semana 3 da NFL, Quem diria? E além disso tudo, ainda teve um tight end 1 com o Dallas Goedert, 3 de 4, 26 jardas e o touchdownzinho que garantiu ele entre os melhores da semana. Washington Commanders, por outro lado, Carson Wentz sacado 9 vezes, Foi um buffet de Carson Wentz, teve Carson Wentz de pé, sentado, caindo no chão, sendo jogado no chão, tudo o que você imagina, Teve Carson Wentz nessa... Só não teve interceptação, teve uma interceptação numa jogada de conversão de 2 pontos e acabou então não sendo uma interceptação porque o jogador dos Eagles não deu continuidade. No jogo terrestre tivemos o Antonio Gibson com 12 carregadas, 38 jardas, um touchdown, pontuaçãozinha de running back 2, para quem deu tentou, no Antonio Gibson. J.D. McKissick com 9 targets. E no jogo aéreo, Terry McLaurin não conseguiu produzir aí tanto sob o Darius Slay, mas no geral, 102 jardas para ele, 6 de 9, 13.2 pontos para ele, pontuação de wide receiver 2. Curry Samuel também bastante utilizado, 10 targets para o Curry Samuel, ele está sendo muito utilizado, olho nele mesmo, é um cara aí que está tendo um piso muito alto no fantasy, o Curry Samuel, mas apenas 9.6 pontinhos para ele nessa semana. E o Logan Thomas desapareceu. Jogos da segunda janela, tivemos a vitória do Jacksonville Jaguars sobre o Los Angeles Chargers, claramente com o Justin Herbert, que não deveria estar nessa partida. O que os Chargers fizeram foi simplesmente ridículo, Deram uma injeção nele, tudo bem, vai jogar, tudo mais, ele queria jogar, mas ele não poderia estar jogando essa partida e o resultado tá aí, Não foi só ele o culpado, mas um cara com não sei quantas costelas quebradas ou trincadas que ele tem, dá um descanso pro cara, dá uma respirada e depois segue. Do lado dos Jaguars, tinha comentado sobre o Trevor Lawrence e ele foi muito bem na semana. 28 de 39 passes completados para 262 jardas, 3 touchdowns, uma conversão de 2 pontos e mais 3 carregadas para 7 jardas, um dos melhores quarterbacks dessa semana. Semana que vem enfrenta o Philadelphia Eagles,
pouco complicado. No jogo corrido, James Robinson muito bem utilizado, 17 carregadas para 100 jardas, mais um touchdown, um dos melhores running backs na semana. Travis Etienne apenas pontuação de running back 2, dá para se dizer que tá deixando a desejar, né? E principalmente por James Robinson tá jogando muito bem e tá colocando ele com menos utilização. No jogo aéreo, teve alguns destaques, né? Zay Jones com 10 de 11, 85 jardas, um touchdown, um dos wide receivers 1 da semana. O Christian Kirk bateu na trave de ser wide receiver 1, né? Bem próximo, 16.2 pontos para ele, 6 de 9 para 72 jardas e outra semana com o Christian Kirk saindo com touchdown. Quem saiu com touchdown também foi o Marvin Jones com 4 de 7 e apenas 33 jardas, não uma grande pontuação, mas em ligas profundas para quem escalou Marvin Jones se deu bem. Evan Ingram não foi um destaque, mas ele quase teve um touchdown que ia colocar ele como um bom tight end na semana. Do lado dos Chargers, falei de Justin Herbert, não devia ter jogado essa partida. Teve uma partida horrorosa no Fantasy Football. No jogo corrido, Austin Ekeler segue com problemas. Atualmente, Austin Ekeler apenas o 30º em Standard e o 13º em PPR, se utilizando muito bem no jogo aéreo. Teve 8 recepções em 8 bolas na sua direção, mas apenas pontuação ainda de running back 2, deve perder essa noite com os jogos restantes. No jogo aéreo, o maior pontuador da semana foi o Joshua Palmer, 6 de 9, 99 jardas para ele, e o Mike Williams saiu com touchdown, mas apenas uma recepção de 6 tentadas, 15 jardas para ele. Decepcionante, né, essa atuação dos Chargers como um todo. Jared Everett também, apesar de 6 alvos na sua direção, apenas 2 recepções. Outro jogo, tivemos a vitória do Los Angeles Rams 20-12 sobre o Arizona Cardinals. Matthew Stafford com uma partida ruim também, falando em termos de fantasy. Cam Akers, 12 carregadas contra 4 carregadas do Darrell Henderson. Conseguiu aí pontuação de running back 3 apenas, né? Não foi um jogo tão bom, muito em função do fumble perdido, né? Ele teve touchdown, mas o fumble tirou pontos importantes dele que colocariam ele pelo menos como running back 2 nessa semana. No jogo aéreo, Cooper Kupp mais uma vez entregando, teve um touchdown, 4 de 6, pouco volume nessa semana, 44 jardas apenas de produção, mas pontuação de wide receiver 2, né? Ele pelo menos não segue aí como o segundo em PPR, terceiro em standard entre os wide receivers. Ainda não quebrou que nem o Justin Jefferson quebrou, né? Nessa semana ele foi bem abaixo. Allen Robinson, mais uma semana sofrível. E o Tyler Higbee até teve um destaque até o momento. Pontuação de tight end 1, 4 de 4 para 61 jardas. Do lado dos Cardinals, Kyler Murray, por mais que tenha passado das 300 jardas, não teve touchdown. Passou 58 vezes a bola. E quando um quarterback passa tanto assim a bola, a gente sabe que deu problema. Kyler Murray não teve pontuação boa, falando em fantasy. O James Conner, que era dúvida, jogou, teve 13 carregadas, foi o cara mais utilizado nessa partida, mas apenas pontuação de running back 3. Um cara que teve muito destaque foi o Marquise Brown. Jogo para Hollywood Brown nessa semana, né? 14 de 17. 17 alvos, 140 jardas, sem touchdown. Ele teve pontuação de wide receiver 1, 21 pontos em half PPR. Greg Dort, 9 de 10 para 80 jardas, pontuação aí de wide receiver 3, mas para quem escalou ele num flex se deu muito bem. E o Zach Ertz, dá para se dizer que teve um jogo apático, porque ele perdeu ele tinha um touchdown na mão dele, se eu não me engano. Mas ele teve uma recepção dropada, assim, que foi um absurdo, a bola estava na mão dele. Mas 6 de 10, 45 jardas, 7,5, não teve pontuação de tight end 1, mas se esperava uma pontuação melhor. Atlanta Falcons viajou até Seattle, venceu o Seahawks 27-23, Seahawks que só jogou aí para ganhar do Russell Wilson, e a gente viu que não é tão difícil, né, ganhar do Russell Wilson, porque ele tá jogando mal pra caramba, mas isso é assunto para daqui a 2 jogos. Do lado dos Falcons, Marcus Mariota não teve pontuação de quarterback 1, mas também não foi tão mal como muitos esperavam. Cordarrelle Patterson, 21.8 pontos pro Patterson, 17 carregadas para 141 jardas, mais um touchdown, uma ótima semana pro running back aí dos Falcons. No jogo aéreo, Drake London, por mais que o matchup era complicado, ele saiu com um touchdown, o que garantiu pontuação pelo menos de wide receiver 2. Kyle Pitts teve seu melhor jogo na temporada, com 5 de 8 recepções para 87 jardas, 11.2 pontuação de tight end 1, ainda devendo, né? Mas
né, uma esperança para quem ainda confia nele. Do lado do Seattle Seahawks, Geno Smith com uma boa partida, falando em fantasy, um dos quarterbacks 1 da semana, quase bateu na casa dos 20 pontinhos, se não fosse a interceptação, tinha passado. Jogo terrestre com o Rashad Penny correndo 14 vezes com a bola, recebendo mais uma bola para 3 jardas, 66 jardas corridas, pontuação apenas de running back 3. Kenneth Walker, calouro, teve menos utilização do que o Penny nessa semana e quando foi utilizado também não produziu tão bem. No jogo aéreo tivemos DK Metcalf como o destaque do Seattle Seahawks, mas apenas pontuação de wide receiver 2 para ele. Se não fosse o touchdown, teria sido uma partida terrível, porque agarrou apenas 5 de 12 bolas na sua direção. Tyler Lockett foi mais efetivo, 9 de 11 para 76 jardas, mas faltou o touchdown aí para ter uma pontuação um pouquinho melhor. Entre os tight ends, Noah Fant, mais um jogo ruim dele, apesar de ter tido 4 recepções de 4 bolas, mais um jogo bem baixo falando em fantasy, né? Tight end 2 para ele apenas. E o Will Disley, 3 de 3, 34 jardas, saiu com o touchdownzinho. O Will Disley deve estar numa pontuação boa até o momento, 8º em standard, 11º em PPR, aí o nosso é o Big Montana, se eu não me engano, que o pessoal do Fantasy Football chama ele, não lembro, mas é alguma coisa assim. Outro jogo para fechar, duelo aí dos dois os melhores quarterbacks, né, em atividade ainda. Talvez o último duelo, se eles não se enfrentarem nos playoffs. Aaron Rodgers teve pontuação um pouco melhor do que ele vinha tendo, mas pontuação fora dentre os 12 melhores. A.J. Dillon foi o melhor entre os running backs, também não funcionou o jogo corrido em cima de uma boa defesa dos Buccaneers, né? A.J. Dillon com 4.8 pontos em half PPR, Aaron Jones com 3.2 depois da semana passada, ele tem aquele jogo, foi semana passada, né? 30.5 pontos ele teve. Nessa semana, bem apático o Aaron Jones. No jogo aéreo, destaque para o calouro Romeo Doubs, né? 8 de 8 recepções, 73 jardas, 1 touchdown, se não fosse o fumble, né? Mesmo assim, ele está ainda com pontuação entre os melhores wide receivers da semana. Allen Lazard saiu com um touchdown, saiu com pontuação apenas de wide receiver 3 nessa semana aqui. Robert Tonyan, destaque para o Robert Tonyan foram os alvos. Teve 7 alvos na sua direção. Isso é um volume excelente para tight end, mas não teve uma pontuação boa. Do lado dos Buccaneers, Tom Brady, mais uma vez não sendo um bom quarterback. Tom Brady atualmente é o quê? 26º melhor quarterback, tendo uma ok, tem sofrido com seus wide receivers, entre lesões, suspensões e tudo mais. Sem o Rob Gronkowski, parece que perdeu toda a questão fora de campo, também não sei quanto que isso está influenciando nele em campo. Mas falando em fantasy, ele está tendo um ano bem complicado. No jogo terrestre, destaque para o Leonard Fournette, 12 carregadas, apenas 35 jardas e outras 35 em 5 recepções, pontuação de running back 2 apenas para o Fournette. Russell Gage foi o grande destaque da partida, né? Entre todos, inclusive, foi o maior pontuador. Russell Gage, 12 de 13 para 87 jardas, 1 touchdown. Teve um fumble ainda, senão ele teria uma pontuação ainda melhor, mas terminou como um wide receiver 1 nessa semana. Eu, em algumas ligas, fiz a aposta no Scott Miller, porque ele tinha vindo com um volume interessante, né? Mas ele teve um volume de 5 bolas, mas só uma recepção para 4 jardas, então foi terrível. Entre os tight ends, Cameron Brate, 5 de 6, 52 jardas, mas não conseguiu bater pontuação de tight end 1. Para fechar o jogo, inimigos do telespectador, inimigos de várias coisas, né? Denver Broncos venceu por 11-10 o San Francisco 49ers. Eu só fico feliz com esse jogo porque eu acertei o palpitão, né? Lá do Fantasy, né? Estamos participando Fantasy Futebolista, Brasil Fantasy Football, NFL Fantasy BR, o Área 51, But Fumblecast, The Playoffs e também o Túlio, o maior comissário do Brasil. Temos aí toda semana nosso palpitão e eu só fiquei feliz porque deu Broncos, porque eu acertei o palpitão, então sigo aí pontuando. Vamos ver se hoje os Cowboys vencem e eu sigo aí mais uma vez. Sigo invicto não, porque eu perdi o primeiro Monday Night, né? Eu acho. Se eu não me engano. Todo mundo perdeu o Monday Night, é isso? Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, né? O primeiro Monday Night todo mundo perdeu, o segundo ganhou eu e o Área 51, hoje se der Cowboys ganha eu e o Área 51 também. Tem lá no post no Instagram, vai lá e coloca quem tu acha que vai ganhar, Cowboys ou Giants, né? Eu não consigo ver os Giants 3-0, me desculpe. Falando aqui, né, no jogo do Sunday Night Football, né, um jogo tão bom que nos lembra outras coisas, né? Jimmy Garoppolo terrível, né? Jogo terrestre com Jeff Wilson,
12 carregadas, o dono das ações, mas teve fumble no final do jogo, complicou um pouco a pontuação dele, pontuação nem de running back 2, né? Entre o jogo aéreo, se não fosse o touchdown, Brandon Ayuk também teria um jogo apagado, com o touchdown ele foi um wide receiver 3. O Deebo Samuel, por outro lado, participou também do jogo terrestre, mas pouco efetivo, nem pontuação de wide receiver 3. E para quem apostou no George Kittle, 4 de 5 para 28 jardas, não foi bem. Do lado dos Broncos, Russell Wilson, um jogo sofrível também. Destaque para o Melvin Gordon no jogo terrestre, 12 carregadas contra 15 do Javonte Williams, mas o touchdown, apesar de 2 fumbles, o colocaram como running back 2 na semana. Javonte Williams apenas running back 3. No jogo aéreo, Courtland Sutton, 8 de 10, 97 jardas, faltou touchdown para ser um wide receiver 1 na semana, não teria tido uma semana ruim. Jerry Jeudy, que acabou devendo, 2 de 6 para 17 jardas apenas, e o Albert O, mais um cara que na minha opinião era um bom sleeper para a temporada, deixou aí a desejar mais uma vez. Vamos passar agora, vamos dar uma passadinha aqui no nosso chat, quem tá aí conosco. Vamos lá, deve ter sido animado essas quedas aí Só caiu, né? Eu tô que nem... Hoje nosso podcast posso mudar ele pra Juventude, né? O livecast do Juventude, né? Só cai, só piora. O Thiago Emery tá conosco aqui. Comecei 0-3, mas não vou desistir. Liga Dynasty, já vou começar a pensar no time pro ano que vem. Liga Dynasty melhor ainda, porque tu começa 0-3, tu já pode pensar... eu tenho possibilidade de mudar muita coisa nessa temporada, ou eu já posso começar a pensar na próxima? Existe aquela questão troca por picks, isso é muito bacana na Liga Dynasty, que pode fazer tu, vamos dizer assim, não tancar, né, mas fazer trocas em que tu pense no futuro. Eu acho muito legal. O Cofano tá conosco, hoje tá cheio de touchdowns que não ajudam ninguém, que o Dantas comentou. É verdade. Muito cara aleatório, a gente viu pela linha dos wide receivers, né? Muitos caras se destacando, não sendo grandes pontuadores, não sendo grandes destaques. O Thiago mandou aqui, já tá na hora de desistir do Albert O? Sim. Né? Acabei de comentar, sim. Vale, eu acho que dá pra... Depois dessa semana, eu dizia que ele e o Hayden Hurst, dá pra né, passar uma canetinha. O Cofano mandou pra nós aqui, Baker tá jogando mal e atrapalhando CMC e DJ Moore. DJ Moore, né, ele sempre foi uma eterna promessa, DJ Moore, né. Ele nunca é um cara que dá aquilo que a gente espera, e a gente sempre espera algo dele, né? Espero que pro ano que vem a galera dê uma segurada na emoção com o DJ Moore, né? Pelo menos eu espero isso. Michael Ornelas, fala mano, o que esperar do Justin Herbert pro restante da temporada? Já é tempo de se preocupar e ir atrás de alguém nos waivers ou trocar? Valeu demais, seu trabalho é fenomenal. Muito obrigado, Michael, muito obrigado mesmo. Eu não daria por... Sim, o Justin Herbert é um cara sensacional. Tem essa questão da lesão. O ideal aqui é a gente tentar descobrir o tamanho da lesão e até quando que ele pode sofrer e se ele vai... Se ele tiver esse problema durante toda a temporada, realmente eu acho que vai ser uma temporada bem abaixo. E isso vai implicar também em outros jogadores da equipe, como Austin Ekeler, como o Mike Williams, como outros jogadores ali, né? Todos os recebedores, enfim. Mas eu não desistiria dele. Eu diria pra quê? Se tu conseguir trocar ele por um valor bom, que eu acho que nesse momento é difícil pra caramba, acha alguém nos waivers, deixa ele lá no banco, e acha alguém nos waivers para poder ter opções durante semanas. Vou escalar um, vou escalar outro, dependendo. Essa semana contra os Jaguars, quem diria que seria ruim, a não ser essa questão das costelas. Era para ele ter um jogo excelente se não fosse as costelas dele. André Amaral tá conosco aí. Justin Jefferson sofrendo com double coverage, mas isso não vai se sustentar para sempre. Buy low. Com certeza buy low. Quarta-feira a gente fala. Semana passada eu não falei no Justin Jefferson aqui para comprar ele? Semana passada ele era uma das opções do compre barato. Essa semana, então, mais barato ainda. O André mandou aqui, salve, Messiane. Salve, André. André que, né, eu vou confessar que quando eu vi o Amon-Ra St. Brown fora na sideline, dando uma mancadinha, fiquei pensando só nele no Kyle Pitts. Foi a única coisa que eu pensei. Aquela troca lá, olha... Vai ser a minha dor de cabeça da temporada, a troca que a gente fez aí, Amon-Ra St. Brown pelo Kyle Pitts. Mandou aqui que tinha voltado, tivemos altos e baixos, mas agora acho que estabeleceu, né?
O André mandou pra nós aqui 4 a 6 semanas pro Mac Jones. Eu espero só que eles não forcem o retorno dele, né? Eu não vejo uma expectativa alta pros Patriots de playoffs, né? Pra essa temporada. Então tudo vai depender desses próximos jogos, que devem ser complicados. E espero que ele volte só quando estiver realmente saudável e que possa produzir. Ele não é um cara relevante para fantasy, mas nessa semana teve uma pontuação de quarterback 1, então é um cara para ficar no radar aí para futuro. Eduardo chegou atrasado, mas tá aqui. Chegou atrasado, não importa, o importante é estar aí conosco. O Carlos mandou um grande André Amaral. André é fera, André é o cara aí, ó, tamo junto. André mandou aqui também. Tyler Conklin estaria em top 10, pode ajudar muito quem tá sofrendo na posição e não é pouca gente. Tu tá falando, se tu tá me usando pra me fazer bullying, tu vai se ver comigo. Eu sou um cara que é que no time, o time que a gente trocou, que eu não queria pegar o Kyle Pitts, mas, né, agora tá feita a bobagem. Eu tenho o Gerald Everett, tenho também o Tyler Higbee. Essa semana até escalei Pitts e Higbee, porque Higbee vem tendo uma pontuação até interessante. E acho que levei, né, a vitória nessa semana, se eu não tô enganado. O André mandou aqui que também perto de 100% dos snaps em todos os jogos até aqui. Muita gente inclusive comentou comigo, André, sobre o CJ Uzomah, né? Que o CJ Uzomah chegou até com um status melhor do que o Tyler Conklin, que ele estaria disponível para essa partida. Se eu tinha medo, eu disse não. Ele está sendo muito bem utilizado, está tendo um volume bom, e eu não vejo uma entrada do CJ Uzomah assim, um cara também que... O CJ Uzomah ele se destacou por aqueles estouros que ele deu no ano passado, mas ele nunca foi um cara assim de confiança. O Tyler Conklin, por outro lado, nos Vikings teve jogos bem interessantes, né? E isso é o que está fazendo ele, provavelmente, ele se manter muito bem. O Eduardo Felipe mandou para nós aqui. O que fazer com o Swift? Preciso ganhar. Quem eu busco de running back? Qual running back você acha confiável para buscar nessa trade? Eduardo, quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 19 horas, a gente fala de trocas, né? Mas, assim, no geral, né? Porque eu não parei para pensar aqui, mas quarta-feira eu me manda de novo que a gente pensa melhor aqui. Eu não trocaria o DeAndre Swift. Não trocaria. Ok, precisa de vitória. Mas se tu for vender, os caras vão querer ter o rim junto com ele. E aí tu vai acabar se saindo mal. E depois com o DeAndre Swift, se ele ficar fora realmente, se o time fizer isso, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque fazer ele descansar, aproveitar o Jamal Williams nessas semanas, tenta buscar uma troca daqui a pouco por um outro running back para quebrar um galho. Mas... depois da semana de folga dos Lions, ele pode voltar e pode voltar voando. O André mandou aqui, Gão rumo às playoffs, Hurts MVP. Nossa, eu brinquei com isso aí. Inclusive eu falei para o pessoal que eu ia falar nesse podcast aqui. Nesse ou no outro, agora não me lembro mais. Que eu falei que eu brincava do Hurts MVP, que 90% era zoeira, 8% era eu fazendo pensamento positivo e 2% era o que eu achava que realmente ia ser. Agora dá pra se dizer que é 75% zoeira, uns outros 15% pensamento positivo e 10% de chance dele ser MVP. Mas o Lamar Jackson tá voando, né? O Lamar Jackson tá voando. Então o Hurts ainda precisa fazer mais, né? Precisa fazer mais. O André mandou aqui também, Hurts dropando tudo e mais um pouco. Nem me fale, quem deve estar feliz é o Bretas, né? O Bretas deve... Cada drop do Hurts ele deve pular lá em casa. O Márcio Roberto mandou aqui, fala Gui, boa noite, nosso Eagles tá voando, mano, olha, tomara que siga voando, né, mandei aqui, se ir pro Super Bowl, vou fechar um bar em Caxias pra ver esse jogo aí, pode escrever, quem quiser vir pra Caxias tá convidado. A Mauri Menezes mandou aqui, boa noite parceiro, boa noite a Mauri. Matheus mandou aqui também, esperando por 21 pontos do Shepard e Gano pra evitar o 0-3, vamos meus Giants. O Shepard tá ganhando um volume interessante, né? Resta ver se ele vai realmente trazer essa quantidade suficiente para ganhar. Agora o Gano eu acho que pode ter uma boa partida em ligas que não seja Super League, que não pontua quase nada para kickers, em ligas que pontuam aí uma pontuação padrão. Eu acho que ele vai ser bem utilizado, que vai ser um jogo que a defesa dos Cowboys vai segurar bastante o ataque do New York Giants. O André mandou, não é indireto sobre Pitts não, pô. Tu viu? A gente fica com um sentimento de perseguição, né, quando faz umas bobagens, parece que tudo... O Gabriel da Trino mandou aqui, mais uma semana ruim do Darnell Mooney. É outro cara que eu já desisti, tá?
Eu, inclusive, botei ele no banco nas ligas que eu tenho na última semana e fiquei muito feliz por ter botado ele no banco. Foi uma decisão acertada. O Álvaro Ximenes está conosco. Boa noite, Álvaro. Falou aqui também muitas lesões importantes nos elencos. Chargers e Ravens são campeões de lesões, né? Principalmente os Chargers pela questão de Justin Herbert, Keenan Allen. Mas eu acho que quem mais está sofrendo até o momento com essa questão é o Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers, né? Falando em fantasy. Se esperava muito do Mike Evans, eu esperava, né, do Chris Godwin, ele acabou tendo uma outra lesão, aí complica bastante. O André mandou aqui também, hoje eu preciso segurar 38 pontos de Lamb mais Barkley no Scott Fish Bowl, difícil missão. Eu vou estar torcendo contigo, eu preciso segurar o Lamb 11 pontos, uma coisa assim. A minha missão tá um pouco pior, mas a gente pelo menos vai torcer junto essa noite aí contra o CeeDee Lamb, né? Eu espero que seja um jogo que nem um cara mandou lá no palpitão do Fantasy. Lá no Instagram ele mandou, ficou o nosso palpitão ficou 5-2 para os Giants, né? Aí o cara mandou, essa vai ser a pontuação do jogo. não duvido de nada. Isso aí. Boa, André. Bora falar de waivers, né? Bora falar de waivers. Chegou a vez de falar de streaming, desculpa. Streaming primeiro. Quarterback streaming é o assunto do momento aqui no nosso podcast. E para começar, né? Jared Goff contra Seattle Seahawks, né? Concordo que talvez seja um jogo complicado, mas o Jared Goff tá, assim, tendo opções no ataque. Então ele tá tendo opções para realmente produzir alguma coisa no Fantasy Football. Eu não sei como é que são as tuas opções, qual o tamanho da tua liga. Então, dado o matchup, dado ele estar disponível em mais 50% das ligas, é uma opção. Outra opção é o Marcus Mariota, que jogou contra o Seattle Seahawks, não teve uma pontuação ruim, mas não teve uma pontuação boa para streaming. Independente disso, ele joga contra os Browns. Mas, acertando melhor o ataque, eu acho que o Drake London vai ter uma possibilidade melhor nesse jogo do que teve contra o Seattle Seahawks. Pode ser que o Mariota ganhe uma pontuaçãozinha interessante se souber utilizar bem a bola. Tem que largar bem a bola, porque senão a linha defensiva vai engolir ele. Outro cara, talvez desses o melhor, o que eu iria atrás entre os três, Geno Smith do Seattle Seahawks. Por mais que ele não seja um cara, assim, espetacular, ele enfrenta fora de casa os Lions, deve ser de repente um jogo bem aberto, né? Um jogo com muitos pontos, e isso pode beneficiar o Geno Smith a ter uma pontuação, a ter que correr atrás de um placar. E por isso, para mim, das opções de streaming, que não são opções muito interessantes, ele é o melhor. Alguém pode me perguntar, e o Trevor Lawrence, né? Eu acho arriscadíssimo pelo matchup. Encara a Philadelphia Eagles fora de casa. Cara, sem clubismo, sem nada, a defesa do Philadelphia Eagles tá amassando. A linha defensiva tá muito bem. O corpo de linebackers, por mais que ali não tenha um grande destaque, TJ Edwards vem fazendo um bom trabalho. Kaiser White é excelente na cobertura de passe. Rassan Reddick tá apertando demais os quarterbacks. Então, quando o time tá indo para blitz, o que não fez bem na primeira rodada, mas fez nas outras duas, tá sufocando o quarterback adversário. E eu confiaria no Trevor Lawrence pelo Trevor Lawrence, mas dado o momento, né? Fora ali, Darius Slay, James Bradbury, Marcus Epps jogando bem na secundária, cara, é difícil jogar contra a defesa do Philadelphia Eagles nessa temporada. E falando aí, né, em defesa, vamos trocar aqui nosso overlay. Falando em defesas, né, qual que é a primeira defesa que eu vou colocar aqui? Qual? Não sei como ainda está disponível em streaming, tá? Mas está. Philadelphia Eagles está disponível em mais de 50% das ligas do Sleeper. Eles jogam, como falei agora, contra os Jaguars em casa. E, assim, é uma das defesas que menos... Não que menos cedeu pontos, porque o primeiro jogo foi um absurdo. Mas, nas últimas duas partidas, até quase o final do jogo, a defesa não tinha cedido nem um ponto, né? Tinha sido 2 pontos de um safety, ou seja, o ataque tinha cedido 2 pontos. E a defesa ela foi sofrer o touchdown e conseguiu parar a conversão de 2 pontos no último quarto, né? Então, assim, é excepcional a situação atual dos Eagles. E para a Fantasy isso está funcionando também,
né? Na última semana foram 9 sacks, isso aí é tudo pinga de ponto, além da baixa pontuação. Outro time interessante nessa semana, mas tem que cuidar um pouquinho com a questão pontuação, a questão pressão no quarterback eu acho que pode fazer diferença. Denver Broncos encara o Las Vegas Raiders fora de casa. E a defesa dos Broncos a gente viu ontem, né, por mais que não seja um grande exemplo, né, o Jimmy Garoppolo e tudo mais, é uma defesa que consegue pressionar o quarterback adversário. E isso pode gerar pontinhos aí. Eu só não sei quanto que isso vai representar em questão dos pontos que eles podem levar dos Raiders. Outra defesa interessante para essa semana, a defesa dos Steelers. Pittsburgh Steelers que encaram o New York Jets em casa. Será que... Não sei como é que tá a situação do Zach Wilson, mas se for Joe Flacco depois da última semana, é bônus enfrentar o New York Jets. Steelers tem uma ótima defesa, por mais que não tenha o TJ Watt, deve fazer uns pontinhos interessantes aí nessa semana contra os Jets. Os Jets são bônus, né, na verdade. É um ataque que tu pode colocar qualquer defesa contra que vai dar bom. Agora passando para waivers, né? Nessa semana, waivers melhores que na semana passada. Conversa que na semana passada foi sofrível. Running backs, principal deles faz de tudo para pegar esse cara. Khalil Herbert do Chicago Bears, né? Tudo e mais um pouco, né? Eu tô com 100 disponível. Cara, eu julgo tu colocar mais 50% aqui no Khalil Herbert. Ainda mais se tu tá precisando de running back. Se não tá, um pouco menos, mas se tá precisando, é uma oportunidade de ouro conseguir o Khalil Herbert se ele estiver disponível na tua liga. Outro cara interessante para essa semana é o Samaje Perine do Cincinnati Bengals. Com uma lesão, o Joe Mixon pode perder aí um tempo ou perder alguns snaps. E o Perine é um cara que sempre entra e sempre produz bem quando o Joe Mixon não está disponível. Agora, opções um pouquinho mais humildes. Uma delas, novamente, J.D. McKissic, do Washington Commanders. É um cara que tem suas pontuações muito mais no jogo aéreo, muito mais atuando screens, atuando como uma opção segura para o Carson Wentz. Então, para ligas mais profundas, para a opção de flex, dependendo da rodada, é uma opção interessante ter o J.D. McKissic no elenco. E as últimas duas opções são dependentes de uma situação adversa do seu running back titular, né? Um deles, Jaylen Warren, do Pittsburgh Steelers, não vem tendo uma super pontuação e não é isso que a gente espera aqui. A gente pega ele para ter no elenco, para ter um backup de um cara que, se por acaso acontecer alguma coisa com o Najee Harris, o cara que vai entrar e vai ter volume é o Jaylen Warren. Então, se ele tá sobrando, tem lugar no elenco, quer ir dar uma renovada, não fica com Kenny Golladay da vida no banco. Só porque eu falei hoje, Kenny Golladay 30 pontos no jogo. E eu acho que sim, até porque eu tomei um banho aqui da minha água. Jaylen Warren, então nessa situação. E outro cara numa situação muito parecida e que eu tentaria inclusive à frente do Jaylen Warren é o Jordan Mason do San Francisco 49ers. O Jeff Wilson foi o encarregado das corridas da equipe na última semana, mas no final do jogo teve um fumble. Isso aí às vezes acaba pegando bem mal na comissão técnica da equipe. Quem sabe o Jordan Mason pode ganhar uma possibilidade, mas eu não veria isso com tão assim, com uma possibilidade tão grande só por isso, né? Eu acho que ainda precisaria, mas ele é o próximo da fila, né? E jogadores dos 49ers vivem se machucando. Entre os wide receivers não podia deixar de falar no Mack Hollins do Las Vegas Raiders. Se beneficiou muito bem de não ter Hunter Renfrow. Não sei se o Renfrow volta na próxima semana, se eu não me engano foi concussão que ele teve. E o Mack Hollins pontuou, teve um volume bem interessante e pode ser que se torne um alvo confiável. Ele vem fazendo uma temporada até, olha, melhor do que ninguém nem sabia quem era Mack Hollins. A maioria de vocês até semana passada. Então, eu sabia porque ele jogou nos Eagles, senão também não saberia quem era. Tá? Outro cara muito importante aqui, que não é muito falado, eu já trouxe esse nome aqui antes da temporada, trago de novo, Zay Jones, do Jacksonville Jaguars. Ele tem feito bom trabalho desde a pré-temporada, pelo comando do Trevor Lawrence, e vai ter pontuação para pelo menos ser um flex, né, no teu time, no teu elenco. Então, se tu não joga contra mim, provavelmente ele pode estar disponível, porque eu tenho o Zay Jones há um bom tempo. Devante Parker do New England Patriots, ele vai ter jogos altos e baixos, mas se tu conseguir acertar no jogo que ele vai ter uma pontuação boa, ele pode ser um cara importante, principalmente falando em flex aqui, né? Foi o cara mais bem utilizado
sem o Jakobi Meyers. Com o Jakobi Meyers fica aí a ressalva. Russell Gage do Tampa Bay Buccaneers, infelizmente tenho que trazer o nome do Russell Gage porque na última semana ele foi muito bem. Infelizmente porque vocês sabem aí que eu já desisti dele. Mas isso provavelmente vai acabar com a volta do Mike Evans, futuramente com a volta do Chris Godwin. E outra, não teve Julio Jones também nessa semana, acabou sobrando pro Russell Gage de bandeja essa partida. Então, trago o nome dele com ressalvas aqui. Com bastante ressalvas. E um cara que eu prefiro à frente do Russell Gage, do Devontae Parker, é o Isaiah McKenzie do Buffalo Bills, né? O titular na posição de slot. Mais um touchdown nesse final de semana. Mais um jogo com volume interessante. Então, outro nome importante para ter o elenco. Lembrando, logo começarão semanas de folga. E aí, tu vai precisar ter um elenco bom, né? O cara que não se preocupou muito com o banco, que tá lá dando risada porque o time titular que ele pegou no draft tá voando, vai começar a se dar mal agora. Então, mesmo tu que tá aí 0-3, né? Essa hora que a gente vai ver quem tem o melhor elenco, quem vai conseguir trabalhar melhor com as opções. E entre os tight ends, como eu falei, Tyler Conklin. Mesmo você que não tá precisando de tight end, se ele estiver disponível, coloca ele no elenco. Né? Pelo menos para um cara não pegar ele e jogar ele num jogo contra o teu time. Tyler Conklin atualmente é o quarto melhor tight end entre aí os jogadores da posição de tight end, né? É o quarto melhor tight end no Fantasy Football. Tyler Conklin, né? Tô batendo Tyler Conklin aqui há 3 semanas, né? Talvez semana que vem não dê mais para bater porque ele não vai mais estar disponível, né? Aí perdeu a chance. Outro cara é Robert Tonyan do Green Bay Packers, na falta de um wide receiver confiável. Robert Tonyan já fez esse papel de bom recebedor pro Aaron Rodgers e teve 7 targets. É um número interessante para um tight end, bem interessante. Então, vale aí também uma tentativa se você está precisando de tight end. E um último nome aqui, mais para fechar o trio de tight ends, que eu sempre trago pelo menos 3, Cameron Brate do Tampa Bay Buccaneers. Mas não espere tantas coisas. Quem sabe, na falta ainda de jogadores, mais uma semana, volta o Mike Evans. Então, assim, mais é para preencher. Não sei também o tamanho da tua liga, então isso pode acabar sendo interessante. Liga com tight end com pontuação premium, tudo isso muda, mas eu diria que assim, tá precisando, Tyler Conklin é o cara. Depois dele, Robert Tonyan, melhor entre os disponíveis em mais de 50% das ligas. Vamos dar um gole na água, vamos dar aquela última passadinha no chat. Tem alguém por aí ainda no chat para dar uma boa noite? Não tem? Travou? Não sei. Acho que não travou, acho que é isso. Todo mundo ficou prestando atenção, né, nos waivers e não surgiu nenhuma dúvida. Isso é coisa boa, até porque a gente já passou aí de 1 hora em função das quedas e tudo mais que a gente teve. Essa semana teve mais jogos, semana passada teve 2 jogos ainda Tô de olho porque tem uma cachorra que acabou de subir na cama aqui. E a última vez que ela subiu, ela fez bobagem. Então, vem pra cá, vem. Já vou resolver esse assunto aqui. Primeiro, deixar uma boa noite para todo mundo que acompanhou a live. Que seja um jogo interessante hoje à noite, né? Entre Cowboys e Giants. Pelo menos um jogo bom, né? Se não vier o milagre, que seja um jogo bom. A gente já sofreu ontem de noite ficando acordado aí até o final do jogo. Ainda bem que ainda não é aquele jogo que vai até mais tarde, senão ia ser sofrido, né? Acompanhar até o final. Mas hoje esperamos que seja um jogo como é divisional, um embate bacana. Certinho? Mais uma vez, pedir para você seguir o Fantasy Futebolista nas redes sociais, @Fantasy Futebolista no Instagram, F_Futebolista. Assinar o nosso podcast semanal, nesse período aqui com dois podcasts semanais, na segunda e na quarta-feira, seja no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras plataformas. E também deixar o teu gostei nesse vídeo. Se você está ouvindo o Demand, está ainda aí na live, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Fechou? Mandar aqui um recadinho, que o Matheus Rodrigues disse que ainda está aí, ouvindo e com o sleeper aberto. Essa é a hora de fazer aquele último ajuste, né? De ver quem está disponível, quem não está, fazer aquela mudança de última hora que só vai ferrar com o teu time. Essa é a hora para fazer bobagem, é a melhor hora, nos 45 do segundo tempo. Fechou então, esse foi o nosso podcast número 151, nos vemos no 152 na quarta-feira. Um abraço!